Boa noite, irmãos. Hoje, quem irá ministrar a palavra hoje serei eu, né, irmão Marcelo. Desde já eu agradeço, né, primeiramente a nosso Deus por mais um dia de vida, né, pela recuperação física minha e da minha família, né. Peço perdão dos meus pecados, né. Peço também a oração dos irmãos para a palavra que será pregada, que o irmão seja simplesmente um instrumento, né, e que a palavra de Deus possa chegar conforme a vontade de Deus nos corações de todos que estão ouvindo, né? Que nessa noite você possa ser confortado, né, pela palavra, né, que será trazida para nós hoje, né? Bem, eu gostaria de começar hoje, irmãos, refletindo um pouco tudo aquilo que estamos passando, refletindo esse momento, né, que estamos passando e depois comparar com outras coisas que já aconteceram e às vezes nós não damos a atenção devida, né, que deveria ser dada, né? Esse momento de Covid, de isolamento, né, que estamos passando, são momentos complicados, né? Principalmente para aqueles que estão passando pela doença ou que estão numa linha de frente cuidando um dos outros, né? Porque esse vírus, ele veio, na verdade, né, para vocês verem, para acabar com a palavra erro, né? Não sei se vocês, acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Um pouco que deu para entender desse vírus aqui neste momento é que mais do que nunca nós precisamos nos cuidar, né? E um dos cuidados é ter o isolamento, um dos cuidados é pensar no próximo, né? Tipo, eu tenho que usar uma máscara, eu tenho que usar uma máscara, eu tenho que lavar minha mão, né? Antes de sair da minha casa, no meu trabalho, igual eu estava trabalhando, eu tenho que analisar se eu estou em condição de ir para o trabalho. Porque se eu não tiver em condições, o certo é que é eu não ir. Mas essa doença ele veio para quebrar muitas barreiras, não é verdade? Porque essa doença ela não veio do pobre para o rico, ela veio do rico para o pobre. A verdade é essa. Mas independente disso, essa doença ela não enxerga a cor da sua pele. Se você é branco, se você é negro, se você é indígena, se você é pardo, tanto faz. Ela não enxerga a classe social. Se você é pobre, se você é uma pessoa bem financeiramente, também não. Ela veio nos colocar numa situação de seres humanos, independente da classe social, independente do seu tom de pele, independente. Esse vírus nos colocou numa situação tipo assim, que aqui eu tenho dinheiro, aqui eu posso fazer isso, que esquece. Você caiu num leito e você teve a oportunidade de estar bem amparado, amém. Mas isso não quer dizer que você estará salvo, né, fisicamente dizendo, não. Então essa doença veio dar um tapa bem na nossa cara, para que nós possamos enxergar o nosso próximo, né? Mas é aquilo que Jesus Cristo fez, né? Que Jesus Cristo nos ensinou a amar a Deus e amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É o branco, é o negro, é o rico, é o pobre, é o meu próximo, né? É o meu próximo. E veio, né, fazer isso conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque, lógico, agora ficou mais aflora, né? O sentido de necessidade, de ajudar o próximo, não é verdade?
a necessidade de ver pessoas que trabalhavam e não podem trabalhar, que estão passando por necessidades físicas, né? Necessidades do dia a dia, né? De comprar um pão, de ter um leite, de pagar o seu aluguel, né? Nós não estamos vivendo esse momento, um momento, né? Assim, para quem está tranquilo, amém, mas tem muitas pessoas que estão passando por este momento difícil. E esse momento agora é o momento de darmos as mãos, de nos ajudarmos, mesmo longe, podendo ajudar uns aos outros, né? E Cristo sempre nos ensinou isso. Cristo sempre nos ensinou a respeitar o próximo, né? Mas, bem antes desse vírus, já existiam as pessoas que viviam em isolamento. Já existiam pessoas que... Já existiam pessoas, irmãos, que já eram excluídas da sociedade. Já existiam pessoas que já passavam necessidade, seja física, mental, espiritual. Existiam essas pessoas. Mas a vida segue e cada um toma o seu rumo e às vezes não se dava a tal importância. Como hoje deu, como hoje se dá, né? Ou teoricamente se dá também, podemos dizer, porque, né, o mundo todo foi afetado, não foi a família aqui do Jardim Sapopema, não, foi o mundo inteiro, né, que foi abalado. Mas como eu disse, antes do vírus já existia pessoas passando por isso. Eu lembro de um fato, irmãos, que eu assisti no jornal, que um jovem, isso no continente africano, tá? Eu não lembro qual dos países que era. Ele tinha uma doença, o ebola, né? E as pessoas que têm a doença ebola, elas são separados do convívio, né, da sociedade. Só que não são separados, pelo menos naquela época, naquele dia, naquela semana que eu assisti aquela reportagem, eles não são separados assim, olha, lá você vai ficar lá nós vamos dar todo o tratamento para você, e alimentação, água, pão, o básico. Não é assim, não foi assim. Eu lembro até hoje que esse homem saiu com um pedaço de pau, um jovem, um pedaço de pau, e foi para a cidade. E as pessoas desesperadas falando: volte, volte para lá, volte lá para sua quarentena. Só que é o seguinte, irmão, ele estava com fome, ele estava com sede. Se ele não morresse pela ebola, essa doença ebola, ele iria morrer de fome, ele ia morrer de sede. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que eu li da palavra essa semana e vi durante agora esse tempo e vejo e esse retrato desse fato que aconteceu de verdade ali. E um homem, e um cidadão, e um ser humano teve a coragem de montar uma cesta, de falar para ele, olha, tá aqui a cesta. Vou deixar lá, ó. Aí você vai lá e pega e leva para você e para os que estão lá com você para poder comer. Houve sim uma preocupação em que aquele homem tocasse em alguém e contaminasse mais pessoas que ali estavam. Mas ninguém se preocupou com aquele homem. Ninguém se preocupou com a situação daquele jovem que estava passando fome, que já estava doente, que estava com fome, que estava com sede. Então, quer dizer, já existia há muito tempo, só que como não chega até nós, às vezes uma doença para lá na China, outra doença para aqui na África, e às vezes não chega tudo aqui para nós, graças a Deus que não chega, né? Não sei hipócritas não, graças a Deus também que não chega, Deus tem né, sabe do que nós somos capazes de suportar. Então a gente não dava a devida importância. Como muitas vezes a gente não dá a devida importância para a pessoa que está parada no farol, necessitando de alguma coisa, como a gente não se preocupa muitas das vezes com nossos vizinhos ao nosso lado, se estão bem, se não estão, como às vezes nós não nos preocupamos com a nossa própria família, se estão bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Assim, hoje a palavra para nós
é o próximo. Cristo Jesus nos ensinou a amar o próximo. Nós vemos, né, a situação agora nos Estados Unidos devido à morte do rapaz do George Floyd, né? Por que eu estou trazendo essa história? Porque mais uma pessoa que está passando por uma necessidade, que usou um dinheiro falso lá naquele momento para comprar alguma coisa lá, que pediu socorro. Quem socorreu? As pessoas viram o policial lá até o fim, com uma perna em cima do pescoço dele, durante quase 10 minutos, até que ele veio a óbito. Mas antes de chegar ao óbito, ele falou: eu não consigo respirar. Que é difícil tomar uma posição. Quem enfrentaria aquele policial? Quem teria coragem de fazer uma cesta de um pão com uma água a uma pessoa que estava com um vírus ebola passando à sua frente? Totalmente desnorteada. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo nos ensina a fazer isso. Jesus quer que eu e você, Ele quer que eu e você enxergamos o nosso próximo. Nossa família aqui em casa, quase toda, pegou essa doença do vírus, né? Mas pela graça de Deus estamos bem. Essa semana, né, morreu um colega nosso, né, um pai, na verdade, um coleguinha do David que joga bola com ele, da minha idade, 40 anos. O nome dele é Giovanni. E me corta o coração, porque eu vendo aquela criança, eu imagino que poderia ser meu filho. Aí eu me pergunto, eu fiz essa pergunta para Deus, na minha oração. Por que o Giovanni, Senhor, e não eu? Por quê? Eu não sei, irmão, te responder o porquê. Se o Giovanni, que é o pai do menino João Luca, que é o conhecido nosso, tinha doenças pré-existentes, se não tinha, né? Só sei que eu também peguei o Covid como ele. Só que ele não teve a oportunidade de voltar para casa e abraçar seu filho. Eu tive. Uma das razões, irmãos, que me levam a entender um pouco do motivo de eu estar aqui hoje com os irmãos é que a minha missão não acabou. E nem a sua. É que nós podemos e devemos fazer o melhor para o próximo. Amém, irmãos? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus e vamos ver como que Deus tratava essa situação. Quando ninguém olhava para aquele homem, quando ninguém o observava, Deus o enxergou. E Jesus Cristo, ao enxergar este homem, modificou a vida dele, como modificou a minha e a sua vida. Bem, irmãos, continuando, como eu falei, aqui no livro de João, capítulo 9, nós iremos ver a cura de um cego de nascença. A história desse homem, ela é bastante intrigante. Por quê? Como que os homens enxergavam esse homem? Quem enxergava esse homem? Quem já tinha lhe estendido a mão para fazer algo de melhor para ele? Quantas pessoas passaram por ele e deram o devido respeito?
Uma das frases que você vai ouvir falar dele aqui, não era aquele homem que mendigava. Se mendigava, você imagina se que fosse um homem que tinha passava por necessidades, não é verdade? Ele tinha família, ele tinha pai e mãe. Mas mesmo assim ele tinha que pedir, né, para poder ter o seu sustento, para poder ter as suas coisas. Até que um dia Jesus Cristo viu. E ao ver, Jesus Cristo modificou a vida dele. Veja só o que diz no capítulo 9, versículo 1. Diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e undou com o lodo os olhos do cego. Mas antes de entrar no milagre, nós vamos ver algumas coisas aqui que Jesus Cristo vem nos ensinando há anos, né? E nos orientando. Uma, que nós somos luz do mundo. Você, meu irmão, você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Você e eu estamos aqui por isto, para fazer a diferença na vida das pessoas. Você pode fazer a diferença. Através da oração, através do prato de comida, através de uma ajuda financeira, através de um abraço virtual no momento, que nós possamos enxergar as pessoas. Jesus Cristo enxergou aquele homem. Os discípulos pensavam nos pecados que poderiam ser cometidos. Jesus Cristo simplesmente enxergou um homem que necessitava e que Jesus Cristo, tinha poder para modificar a vida daquele homem. Você também e eu temos poder para modificar a vida de outras pessoas, irmãos. A palavra de Deus nos dá isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós vamos ver que Jesus Cristo não deixou para amanhã o que ele poderia fazer hoje. Ele foi lá e fez. Não deixe nada para amanhã, irmão. Se tiver que orar, ore agora. Se tiver que louvar, louve hoje. Se tiver que ajudar, ajude hoje. Se tiver que ajudar financeiramente, ajude agora. Não deixe para amanhã. Você e eu podemos fazer a diferença. Devemos fazer a diferença, amém? No versículo 7 diz Jesus Cristo a este homem, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Uma coisa que nós vemos aqui, como aquele homem queria ser ajudado. Porque ele não conhecia Jesus Cristo. Ele era cego, irmão. Ele não enxergava. Então, por não enxergar, ele não sabia quem era Jesus Cristo na parte visual. Ele ouviu a voz daquele homem. Ele ouviu a voz de Jesus Cristo. Ele sentiu o toque de Jesus Cristo nos seus olhos. E ele teve fé. E ele acreditou no que Jesus Cristo fez. No que Jesus Cristo tinha falado para ele. Tanto que ele foi. Agora você imagine, um homem cego. Teve que ir até o tanque de Siloé. Provavelmente era conhecido na época, né? Porque não houve dúvidas aqui, ele simplesmente foi, né? Mas imagine a dificuldade que não foi para chegar até lá. E ele foi. Ele acreditou. Irmão, acreditem. Cristo faz milagres, irmãos. Cristo transforma as vidas. Cristo restaura. Deus que servimos é um Deus que vive e está no meio de nós, amém? É um Deus que habita e que tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se estamos aqui hoje, irmãos, é porque a misericórdia do Senhor está sobre nós ainda. Se estamos aqui hoje é porque podemos fazer diferença na vida de outras pessoas.
Então faça a diferença, creia. Feche os seus olhos e siga ouvindo a voz de Deus. Versículo 8 diz assim: Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Era como conheciam, né? Um homem cego que vivia mendigando. E uns diziam: É este, e outros: Parece ser com ele. E ele dizia: Não, sou eu mesmo. Então diziam-lhe: Pois, como se te abriu os olhos? Uma pergunta, né? Como abriu os olhos dele? Como que isso aconteceu? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e undou os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Realmente ele não sabia. Nem o rosto de Jesus Cristo ele conhecia. Mas ele conheceu a voz do Senhor. Ele conheceu a misericórdia do Senhor. Ele conheceu o amor de Deus. É o mesmo amor que habita em nós, irmãos. É o mesmo Deus que cuidou deste homem que era cego de nascença. O mesmo Deus que cuidou. Jesus Cristo mesmo é o que cuida de nós. É o que zela por nós. É este Deus maravilhoso que nos dá o nosso pão de cada dia, que nos dá a oportunidade de respirar, que nos dá a oportunidade de abraçar, que nos dá a oportunidade de chorar, que nos dá a oportunidade de orar, que nos dá a oportunidade de ajudar o próximo, que nos dá a oportunidade de pedirmos ajuda. É o mesmo Deus que cuidou daquele homem que cuida de nós. Que possamos ter a nossa fé firmada, né? Nossa fé, como esse homem teve, sem duvidar, sem nada. Simplesmente crente na misericórdia do Senhor e no seu amor para a nossa vida. Amém? E continuando a história dele, irmãos, as pessoas, antes de ficar contentes às vezes com as situações, de vermos uma pessoa prosperando, né, de ver uma pessoa que está numa situação difícil e hoje numa situação melhor, antes de nós nos alegrarmos, às vezes as pessoas preferem, né, perguntar o porquê que foi fulano e não fui eu, porquê foi ciclano e não fui eu. Irmãos, naquele tempo também era do mesmo jeito. Os fariseus não ficaram alegres, né? Os homens daquela época não ficaram simplesmente alegres em ver aquele homem enxergar de novo. Não, começaram a questionar o porquê. Né? Por que aquele homem estava enxergando? Ah, porque era um sábado, na época, né, eles guardavam sábado. Que não era para fazer aquela obra naquele dia. Que não poderia ser naquele momento. Irmão, a hora é agora. O momento é este. O momento de ajudar o próximo é agora, não é amanhã. O momento de orar pelo teu irmão é agora. O momento de louvar o Senhor é agora. O momento de se dobrar os joelhos, né, e derramar o seu coração é agora. Não é amanhã. Não espere para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não é verdade? Não deixe para amanhã para aceitar a Cristo como seu Salvador. Não deixe para amanhã para pedir perdão ao seu irmão. Não deixe para amanhã para pedir perdão para sua mãe, para seu pai, para seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Não deixe para amanhã. É hoje, o dia é hoje, a hora é agora, né? Continuando. Não vou estender muito, irmãos, para não esticar muito aqui, mas vamos para o versículo 24, diz assim: E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram, isso os fariseus, né, irmãos? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Mas os homens estavam indignados com aquilo. Falaram: Meu, como que pode? Como que isso pode ser? As pessoas não entendiam, as pessoas às vezes não entendem, porque estão com os olhos fechados, os corações fechados, porque não deixam que a palavra do Senhor faça a diferença nas suas vidas. Elas não conseguiam compreender como que um homem de nascença simplesmente foi
voltou a enxergar através de um lodo, através de um toque, foi se lavar num rio, num tanque logo ali. As pessoas não conseguiam compreender, os fariseus não conseguem compreender, porque os corações estão fechados, porque os olhos estão fechados para Deus. Nunca feche os seus olhos para Deus, nunca feche o seu coração para Deus, nunca feche os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Seja sempre atento para ouvir a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus quer falar com você, ela quer tocar na sua vida, quer transformar o seu dia a dia, o nosso dia a dia. No versículo 26, 27. Então respondeu-lhes: Já for disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriavam e disseram: Discípulos dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E então o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse: Crês tu no Filho de Deus? Então ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos. Então disse Jesus: Se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora disseis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Mas o principal, irmão, para encerrar. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrou e disse: Crês tu no Filho de Deus? Então ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Então Jesus disse: Tu já tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam, os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Irmãos, que não possamos ser cegos, amém? Que possamos estar enxergando as obras do Senhor, as misericórdias do Senhor, o bem de cada dia que Ele tem nos dado, não é verdade? Este homem, ele não enxergava, mas ele ouviu a palavra de Deus, ele confiou, ele teve fé, né? Então, que você tenha fé, né? Que Deus pode sim mudar as situações, sim. Que Deus pode sim modificar, sim, a vida das pessoas, sim. Que Deus sim pode modificar a sua vida, sim, meu irmão. A sua casa, sim, pode ser cada vez mais alimentada pelo amor e pela graça de Deus, né? E que nós possamos, né, ao sair deste isolamento, dessa pandemia que está se passando, nós possamos praticar cada vez mais o amor ao próximo. Amém? Né? Que não venhamos nos isolar nos nossos medos, nas nossas dúvidas, mas possamos confiar no Senhor e amar o nosso próximo como o nosso Senhor nos amou. Boa semana a todos, que Deus possa te abençoar cada vez mais essa semana, que você possa te dar conhecimento da verdade, né? E que a palavra de Deus possa sempre fazer morada dentro da tua casa, dentro do seu coração. Boa noite, irmãos. Obrigado.